livro do lado. A gente está entrando hoje no último capítulo, né? Hoje, a próxima aula, a gente encerra esse capítulo aqui, tá bom? Então, bom dia, sejam bem-vindos aí à nossa aula semanal. Antes, porém, a gente teve acesso aqui ao resultado daquele do nosso último Bernoulli, galera. E aí tem umas questõezinhas aqui que na verdade só duas, né, das nossas duas questões que merecem um pouco de atenção, porque geralmente quando a gente faz a sondagem com vocês, né, Jefferson, nas aulas, vocês não, tio, foi bom, foi tranquilo, mas aí de fato quando a gente tem um resultado prático, a gente percebe ainda alguma dificuldade, galera. Por exemplo, se alguém tem esse simulado aí, o último, nosso simulado de humanos, você tem aí na questão 50. Aqui eu sei que tem alunos de todas as turmas, então o índice de acerto foi apenas de 37%, 37,5%. E era uma questão que a gente olhando assim, né, sem antes ter o resultado de acerto, o índice de acerto de vocês, eu apostaria muito aqui em um índice de acerto acima de 70%, né? E aí, turma, a gente viu aqui que só chegou a 37, e a questão de número 50. Como vocês leram na República, e a gente discutiu bem isso aqui na questão 50, trabalhei dessa questão 50 aqui, é a letra B. Olha o que diz a letra B, olha. Eleger o rei filósofo como governante ideal da polis, que conhece as formas eternas, ou seja, do inteligível, tá bom? Da realidade, e governa sempre a partir do bem. A alternativa completa aqui, né? Aí alguns alunos talvez viram o rei filósofo na letra D, alguns me disseram ali no presencial, tio, eu marquei letra D, mas a letra D, cara, eleger, cadê? O qual seria eleito um presidente. Poxa, para essa linguagem lá da filosofia grega, galera, clássica, não, né? Acho que foi a dúvida mais aqui que o pessoal cometeu o erro, né, nessa questão. Ah, mas eu vi a palavra rei filósofo, né? Aí é da sofocracia, tá bom? Mas quando você lê a letra B com calma, eu acho que a maioria de vocês que erraram aí vão perceber, né? Poxa, perdi uma questão aqui de graça, porque era uma questão. Você aqui agora, é? Não, estou começando. Não, não, não. Não. Pensei que era a aula do Humberto aqui agora. Bom, aí, galera, então, lembrar, né, sempre desse detalhe, a sofocracia é aquela ideia platônica de que os melhores devem governar, tá bom, Tainá? Então, eu achava que nessa questão a gente não teria esse índice alto de erro, não, galera. Eu esperaria ao contrário, né? Pelo menos uns 65%, 70% de acerto, porque isso foi muito debatido lá no primeiro semestre, inclusive no nosso debate também, lá na sala de multimeios, né? Que debate que a gente fez lá no finalzinho do primeiro semestre. Então, a ideia de que para ter um governo justo, você tem que ter os melhores para governar. Bom, aí a outra questão de atenção foi a questão 86. Veja que nessa questão 86, inclusive, né, só relembrando daquela situação desagradável que a gente teve nesse dia aqui desta aula, eu preocupado aqui com porque a gente não era do nosso conteúdo, né, o capítulo 17 do nosso livro, do volume 2, que era sobre a Idade Média, tá bom? Que a gente só vê na segunda série. Mas aí naquela aula eu tive esse cuidado, essa preocupação com vocês, de ver com vocês, galera, de adiantar esse conteúdo da patrística e da escolástica. Enquanto isso, talvez alguns, né, não se atentaram muito ao que a gente estava colocando aqui, e aí por isso que nós tivemos esse índice alto de erro também, né? É uma questão talvez um pouco mais difícil do que a do Platão, né? Do que essa lá da questão 50.
Mas essa questão 86, que a alternativa, galera, é a letra C, pelo presencial aqui, eu vendo com os meninos, a grande maioria ficou em dúvida entre C e E. Mas por que a letra E está errada, professor? Lembra que eu disse aqui, galera, as 5 vias do Tomás de Aquino, elas são uma forma, eu até frisei bem, galera, não científica. Não é científica, não é. Porque a palavra, ele não botou científica, galera, mas ele botou evidente. Evidente, turma, é aquilo que você não tem dúvida, que é demonstrado. Só que as provas, as vias demonstram a existência de Deus, mas de forma racional, tá bom? Então não é de forma evidente. Aí a grande maioria desses que foram 86 alunos, olha só, um percentual alto, né, galera? 86 alunos erraram essa questão, Tainara, Jefferson. Mas aí, olha o que diz a letra C: compreender racionalmente a verdade revelada. E eu frisei, é só buscar aí nos arquivos, né? Ainda bem que tem essa questão da gravação, né? Você pode ver que eu frisei bem isso, galera. A filosofia escolástica do Tomás de Aquino, ela busca racionalmente demonstrar, comprovar a existência de Deus, mas de forma racional. Por isso que ele usa, é fundamentado na lógica aristotélica, tá bom? Então aqui talvez um outro aluno tenha colocado aí outra alternativa, mas a dúvida, pelo menos pelo que eu pesquisei aqui no presencial, a dúvida estaria entre a letra C e a letra E. É aquela ideia, né, Marcelo, de que às vezes você vai eliminando lá e fica em dúvida em 2 alternativas. Mas só fica em dúvida em 2 alternativas aquele aluno que faltou um pouquinho, né, do cuidado, da atenção dentro do conteúdo específico, que no caso aqui era a filosofia tomasiana que nós temos aqui em sala de aula, galera. Mesmo de forma assim antecipada, tá bom? Porque esse conteúdo a gente volta a ver ali na segunda série, tá bom? Alguma pergunta mais? Eu quis fazer esse comentário porque é diferente você chegar na sala e perguntar: e aí, galera, como foi o simulado? Foi bom demais. Mas quando a gente pega o resultado, a gente vê que teve ainda uma certa discrepância entre aquilo que a gente esperava, tá bom? Mas aí, cada um, por isso que é sempre bom se avaliar sempre, né? Depois, o que errou, por que errou, beleza? Bom, vamos nós aqui, turma. Eu estava conferindo agora, vocês gostam de aventuras, né? Assim, deixam sempre Maria Eduarda para os 45 do segundo tempo, Jefferson. E aí eu estava olhando, apenas dos 147 alunos, apenas 14 alunos até agora, 5 minutos atrás, devolveram a atividade, somente 14. Né? Então, eu sei que a maioria não, já está pronto, falta só enviar hoje, amanhã, último dia é amanhã, galera. São 5 pontos, a gente gostaria de ter 100% dos que estão, né, dos que estão aqui, né, presencial, online, remoto, seja lá como for. A gente queria essa devolutiva de 100%. Bom, não percam essa oportunidade. Essa atividade são 5 pontos. Eu sou o restante, dia 11, daqui a mais 2 quinta-feiras, né? A gente vai ter a quinta-feira próxima, dia 28. Aí a gente conclui esse capítulo 10, que é o último. Aí a gente tem ainda o dia 4, a quinta-feira de hoje, é 15. Aí eu vou dar uma revisada geral, né? Porque no dia 11 a gente tem a nossa avaliação. Bom, e aí, no caso, não sei se vai ter alguém ainda, né? A gente não sabe muito bem o que será, é um pouco daquilo que o Heráclito dizia, né? Do Heráclito de Parmênides, sei e não sei. A gente não sabe o que será ainda dia 11. Pode ser que daqui para lá todos já estejamos aqui, né? Ou ainda teremos alguns aqui de forma remota, tá bom? Mas isso aí a gente vai atuando, agindo de acordo com as mudanças, né? Então, é bom se preparar, né? É bom, a gente passou o roteiro para o expedito, deve estar encaminhando até a próxima semana, creio eu, no máximo, para vocês. No caso da primeira série, a gente tem o capítulo 9,
a introdução à lógica, e o capítulo 10, que a gente começa hoje. Beleza? Um outro detalhe. Se alguém dos que estão aqui, ver quantos nós somos aqui agora. Tem muita gente, né? 52 aqui. Desses 52 alunos aqui, turma, certamente tem, só que o pessoal não fala, vocês ficam com vergonha. Não tenham vergonha, né? Se alguém tem dificuldade, porque o centro do capítulo 9 são as tabelas. E a gente sabe que tem alunos aqui, desses 50 aqui, que tem uma certa dificuldade para resolver as tabelas. Mas aí, turma, procura, me avisa. A gente vai ter a oportunidade ainda dia 4 de fazer uma revisão desse assunto, né? Mas a gente aconselha aqui que aqueles que têm um pouco de dificuldade ainda, dá uma retomada lá nas anotações de matemática, lá do início do ano, já que vocês já viram esse assunto de matemática. Dá uma revisada no nosso capítulo, né? Lá tem as tabelazinhas todas direitinho, tudo bonitinho, de cada, né, correspondente a cada uma, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional. E mesmo assim, restando dúvida, entre em contato. Na próxima semana, a grande maioria daqui estará aqui, né? Semana de vocês, no presencial. Então, digo, olha, tio, essa tabela aqui eu não consegui, resolva aqui. Então, perguntar, e não só ficar calado. Porque pelas experiências aí dos anos passados, nessa última prova, cerca de 30% a 40% dos alunos, quando a gente bota lá a questão de tabela verdade, devolvem branco, ou então vem de forma errada. E a tabela ela é bem simples. Só que ela se torna simples a partir do momento que eu exercito. Né? Por isso que você tem várias questões aí, já pronto na matemática, a gente vai trazer mais algumas. Eu deixei algumas da semana passada, tá bom? E aí aquele aluno que tem ainda uma certa dificuldade, que procure, né? Até os próprios colegas, assim, colegas de vocês que resolvem, assim, num piscar de olhos essas tabelas, tá bom? E aí, na avaliação presencial, lá do dia 11, a gente vai ter questões sobre falácia, questão de cálculo proporcional, que é apenas a tradução de uma linguagem para outra, da lógica para a linguagem comum, da linguagem comum para a lógica, vice-versa, e a resolução das tabelas. Bom, e para completar essas 5 questões, algumas aqui do capítulo 10, que a gente começa a partir de agora, que inclusive esse material nós disponibilizamos para vocês na última terça-feira, bom? Está aí na plataforma. Alguma indagação? Se não, vamos nós aqui, galera, para o nosso último capítulo. É só lembrando que essa divisão do livro a gente ainda utiliza, galera, na segunda série, viu, Jefferson? Na segunda série a gente ainda utiliza aí esse material logo no início, né? Porque depois do capítulo 10 aí vem um capítulo sobre ética, um capítulo sobre direitos humanos, sobre política, mas 3 capítulos que a gente vê lá quando volta na segunda série, para depois a gente retomar a segunda parte, que é o essencial, né? É a síntese ali de toda a história medieval, a moderna e a contemporânea, que a gente vai ver na segunda série. Bom, vamos nós aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Professor, Oi, diga, amor. vai cair o capítulo 8? Não, nessa presencial não. Do 8, teve uma ou 2 questõezinhas, minha querida, nessa atividade agora que vence o prazo amanhã. Nessa do dia 11, apenas o 9 e o 10, que a gente começa agora. O 10 é muito pequenininho, na verdade, ele fala sobre, né, os tipos de conhecimento e as dificuldades que a gente tem, né, nessa ideia das ciências humanas com o conhecimento científico que a gente vai ver a partir de agora. Então, só o 9 e o 10 no dia 11, beleza? Tá certo, obrigada. Nessa atividade, nós cobramos parte do 8 e parte do 9. Agora aqui, usar como exibição. Tá compartilhando aí com vocês a tela, não está, turminha? Tá sim, professor, tá aparecendo aqui na tela.
Valeu, beleza. Então, coloquei aí como aula 33, 34, para essa semana e para a próxima, turma. E aí a gente encerra. Na verdade, vocês têm uma diferença em relação à turma da terça-feira, porque a turma da terça-feira, praticamente eu só vou ter mais uma aula na próxima semana, né? Porque no dia 2 eles pegam aquela terça que cai no feriado e eles não terão aula, mas vocês, a gente ainda resta, antes da nossa avaliação, mais duas, a do dia 28 e a do dia 4. Aí a gente conclui no dia 28 este capítulo aqui, e no dia 4 a gente faz o arremate final, uma espécie de revisão, resolução de exercícios para o dia 11. Bom, vamos lá, galera. Em sociologia, não sei, acho que no primeiro semestre, vocês veem com a tia Linda essa questão dos tipos de conhecimento. Geralmente, nós temos 4 tipos de conhecimento. Nesse processo de conhecimento, começa aqui, olha, com o senso comum. Só que o detalhe desse senso comum, eu não sei como é que está chegando o som aí, tá bom também, galera, para vocês aí, tá tranquilo? Eu acho que eu vou colocar. Rapaz, isso aqui tá de boa. Ah, tá de boa? Então eu ia colocar aqui, acho que aqui tá bom. Bom, esse senso comum, numa questão de prova, ele pode aparecer com essa outra nomenclatura, olha, empírico, ou ainda com o termo vulgar aqui, galera, não no sentido pejorativo da palavra, né? Olha que pessoa vulgar, não. Vulgar aqui no sentido de ser um conhecimento que não tem método, que é sistemático, que ele nasce da experiência do dia a dia, né, no senso comum. Então, o senso comum, empírico ou vulgar, se refere ao mesmo tipo de conhecimento. Bom, sei que hoje algumas pessoas desprezam esse tipo de conhecimento, mas, na verdade, ele é a base para todos os outros tipos de conhecimento. Bom, aí o segundo, nós chamamos de conhecimento racional ou filosófico, né? Racional filosófico. Aí a gente tem o terceiro, conhecimento científico, e a gente tem o conhecimento teológico. Bom, professor, existem outros tipos? Sim, mas basicamente esses 4 resumem, turma, essa ideia do conhecimento. Nesse capítulo 10, ele vai chamar muita atenção para a diferença entre conhecimento do senso comum, o conhecimento empírico, e o conhecimento científico. Não sei se vocês lembram também, quando estudaram ali um dos grandes pilares aí, um filósofo, que é também um dos grandes pilares da sociologia, que é Augusto Comte, lá com a tia Linda, vocês viram que o Comte fala que a humanidade, ela passou por 3 estados, né? Começou com o estado teológico, depois passou para o estado metafísico e, por fim, segundo Comte, ali no século XIX, a sociedade, a humanidade, chega ao estado positivo ou científico, que é a mesma coisa, né? Para marcar um pouco essa ideia, galera, do progresso, do desenvolvimento humano. Claro que tem alguns pesquisadores hoje, né, turma, que dizem que a gente, ao invés de evoluir enquanto seres humanos, enquanto forma de pensamento, parece que a gente está meio regredindo, está evoluindo. Mas aí são teorias, e teorias são para ser discutidas mesmo. Mas o que a gente sabe é que há uma diferença entre a física daqui, galera, olha, a física daqui, que era a física dos pré-socráticos, para a física que a gente vai ter ali, por exemplo, na Revolução Científica, com o nosso Galileuzinho, como está aí nessa introdução, tá bom? Com Galileu, com todos os pensadores ali da Revolução Científica. Só que aqui foi o início, né? Aqui a gente tem o nascimento desse pensamento racional, desse pensamento experimental, mas ainda era muito fundamentado nessa ideia do senso comum.
Ah, pastor, mas tinha observação? Tinha, mas eles não tinham ainda, digamos, os equipamentos necessários, os meios necessários para progredir enquanto conhecimento científico, turma. Isso vai ocorrer somente ali na Revolução Científica, na Baixa Idade Média, para a mudança ali do Renascimento. Isso vocês têm conhecimento mais do que eu, aí do ponto de vista da história, tá bom? Agora, claro que, por exemplo, depois desse período aqui, vem o período da Idade Média, que é todo um período onde a física ela obedece àqueles padrões, galera, do pensamento aristotélico, ptolomaico, né, daquela ideia muito geocêntrica ainda, que perdurou durante muito tempo. Só que com o avanço das pesquisas aí, você vai ter uma outra forma de leitura, por isso que o nosso material, o livro de vocês, apresenta, galera, na introdução aí, dizendo que esse conceito atual de ciência, como a gente tem, né, ele surge a partir do século XVII. Claro que o nome que aparece com ênfase aqui é do nosso amigozinho Galileu, mas você vai ter aí, turma, todos os precursores, né? O Copérnico, o Kepler, toda a turma que propiciou esse estilo de mudança. E aí o Galileu traz dois aspectos próprios da ciência toda. A ciência, segundo Galileu, ela trabalha, né, com a ideia da matematização, aí a ideia da matemática, tá bom? E a ideia da experimentação. Conhecimento agora não é naquilo que eu acho, né? A gente viu isso lá no início do ano, a diferença entre a palavra doxa, que é opinião, no mundo hoje contemporâneo, tem muita gente que ainda vive no mundo da doxa, da pura opinião, que é diferente, galera, de episteme, né? É diferente da ideia de ciência de conhecimento. Episteme significa conhecimento, ciência. Bom, hoje a gente já ultrapassou, né, essa ideia de ficar preso só ao senso comum. Porque a gente são 2.500, 2.700 anos de história aí, onde a gente foi evoluindo aos poucos, tá bom? Por isso que o Galileu traz essa ideia da matematização e da experimentação. E aí, por isso que a gente viu também na aula passada aquelas três formas como o ser humano teve ao longo do tempo à sua disposição para produzir esse conhecimento, ou de forma dedutiva, ou de forma indutiva, ou através da analogia. Bom, e aí, claro, a ciência ela trabalha muito com essa questão da indução. O livro de vocês, eles falam assim, mais de forma genérica, mas, galera, a gente trouxe aqui esse quadro, tá, no nosso material, do professor, uma comparação. Porque o senso comum, ele é baseado nesse conjunto de opiniões, de valores, que é passado pela tradição. Só que ele é uma espécie de um conhecimento acrítico, né? Ele não é crítico, ele não é sistemático, bom? E aí, se por acaso, no dia 11, a gente colocar a turma, em relação às diferenças básicas aí do conhecimento científico do senso comum, preenche esse quadro abaixo aí. Aí não necessariamente precisam ser essas palavras, mas palavras correspondentes, aquilo que significa, que é relativo ao conhecimento do senso comum, aquilo que corresponde lá ao conhecimento científico. Aqui a gente colocou, né? Particular, é o senso comum, ele é muito particular. Quem é aqui de vocês, né, que nunca ouviu falar daqueles remédios caseiros, né, que as nossas avós passavam para nós? E olha que havia uma crença muito forte, né? Ainda hoje é um pouco assim. Só que é muito particular, porque cada um tem um jeito, não tem uma forma, olha, tem que botar isso aqui, esse ingrediente. Não, cada um tem um jeito de fazer. Então ele é muito particular. O científico, ele é geral. Por que ele é geral? Porque ele foi feito a partir de experiências particulares, e aí se generalizou, né? No senso comum, ele é fragmentário, galera. No científico, ele é unificador. Aí uma outra característica, né, que ele colocou no senso comum, ele é subjetivo. Cada um tem uma maneira, né, de expressar esse tipo de conhecimento, porque ele, né, não segue uma metodologia.
Já no científico, ele tem que ser objetivo. Ah, eu acho que vai dar isso aqui. Não, cara, tem que ser objetivo. Senão não é científico. Aí você passa a ser o comum. No senso comum, ele é ambíguo. Lá no conhecimento científico, ele tem que ser rigoroso. Por sua e outras palavras, bom, aí você, pelo conhecimento que vocês têm já desses assuntos aqui, vocês podem ir fazendo essa comparação. Você pode dizer que o conhecimento do senso comum ele é acrítico, o científico ele é crítico, né? Ou seja, ele existe os padrões. No senso comum ele é ametódico, não possui um método específico. No científico ele é metódico, né? Tem um método específico, beleza? Então isso aqui vocês encontram logo aí na abertura desse nosso capítulo, galera, que é um capítulo relativamente pequeno, né, que a gente quer concluir aí com vocês na próxima quinta-feira, bom? Com parte de vocês aqui, né, e o restante que está aqui acompanharão aqui pelo remoto. Bom, como nós estamos trabalhando, galera, o conhecimento científico, aí o destaque que o capítulo dá é para esse trabalho de cientista, que não é fácil, né, turma? A gente tem visto aí no nosso próprio contexto de Brasil, de mundo, não é fácil, porque o cientista ele tem que ser conduzido por um único critério. Não é o ideológico, não, ele precisa seguir o critério científico, né? Ele precisa seguir as regras, os padrões que o método científico exige. Não é para atender, para agradar A ou a B. O cientista ele tem uma responsabilidade muito grande. Tem toda uma questão ética por trás. Bom, então o livro traz para a gente que por comunidade científica entende-se os membros de certo grupo que se reconhecem mutuamente como detentores de conhecimento específico em determinada área de investigação científica. Isso aqui se liga muito com o princípio da lógica, né? Dentro do campo da ciência. Cada vez mais que você vai se aprofundando, você sabe muito de pouco, porque você não é generalista, né? O cientista não é que vai saber tudo, não. Ele é específico dentro de uma área de investigação. Até mesmo para ter esse progresso, né? De forma detalhada, de forma confiável. Porque mesmo assim, a gente vai ver aqui, daqui a pouco, que o cientista, ele não é um Deus, né? Onde ele vai demonstrar ou comprovar algo e aquilo lá seja infalível, indubitável, não. Ele está sempre sujeito a críticas, né? Por isso que existem, dentro da filosofia, a gente estuda mais na segunda série, creio eu, que vocês devam ter passado por isso ali no nono ano, pela chamada filosofia da ciência. E aí a gente tem uns 3 ou 4 pensadores que vão fazer essa crítica no mundo contemporâneo, século XX, galera, e século XXI, sobre os resultados da ciência. A ciência ela não pode ser algo dogmático, né? Que não aceite questionamento, senão não é ciência. Ela deve estar sempre aberta a essa comunidade científica que vai, né, colocar as indagações, os questionamentos sobre aquele resultado de uma pesquisa A, B ou C em uma determinada área. Bom, por isso que a gente tem, né, cada governo, no nosso caso aqui, a gente tem a Anvisa, né, no campo aí da saúde, e outros organismos, né, nesse campo da pesquisa, que precisam averiguar com muita propriedade, não atendendo a grupo A, B ou C, né? Porque são órgãos que não pertencem a governo A, B ou C, são órgãos do Estado. E aí tem todo um critério, né? Tem toda uma peculiaridade nesse trabalho. Por isso que o capítulo também aqui no final, a gente vai ver na próxima semana, ele vai abordar alguns valores, entre eles o princípio da ética. Você não pode passar por cima desses valores para atender o interesse de algo aí, né? Tem toda uma responsabilidade aí do trabalho, que não é fácil, né? Bom, até pouco tempo atrás, as grandes realizações científicas eram fruto de gênios individuais. Eu não sei se vocês lembram, no capítulo anterior, a gente falou lá dos tipos de conhecimento
E aí, como a gente produz esse conhecimento, né? Já antecipando aqui para, na verdade, o capítulo 8, né? Aqui para o capítulo 10, onde ele colocava o conhecimento intuitivo, né? Intuição. E aí, dentro das intuições, tem uma que nós chamamos de intuição inventiva, onde se encontram os grandes gênios na humanidade, né? De lá para cá, até hoje a gente tem aí esses grandes nomes, né? Só que, atualmente, a ciência resulta, turma, de trabalho em equipe. A gente viu isso agora aqui durante essa pandemia do ano passado para cá, né? O quanto os nossos pesquisadores trabalharam aí em grupo, né, de várias nações para chegar a um determinado produto, que no nosso caso era a produção de uma vacina que fosse eficiente, eficaz, que não atendesse a esse ou aquela forma de governo, mas que tivesse seus resultados, né? Como a gente está vendo hoje aí, graças a Deus, você vê que como acelerou, né, essa questão do trabalho e a pressão também, né, em cima da comunidade científica, né? Porque não é fácil, não é de uma hora para outra que o Jefferson, olha, fiz uma experiência aqui, eu tenho essa vacina como resultado. Não, meu filho, tem que ser obedecer todo aquele padrão rigoroso, né, que existe, na verdade. Bom, então o cientista, turma, ele utiliza métodos rigorosos, mas nem por isso a ciência é infalível, é indubitável. Por isso que hoje, né, às vezes a galera fica brincando, tirando onda e tal, mas fulano, aí vai nomeando, né? O fulano faz isso, aquilo, é negacionista. Não, cara. A gente tem que colocar uma certa interrogação nesses resultados que a ciência nos apresenta. Não é só baixar a cabeça, né? Você precisa colocar, é o que a gente viu lá também no capítulo 8, então, que é aquela ideia do nosso ceticismo moderado, não o ceticismo radical. Ceticismo radical não tem espaço dentro da ciência, porque se eu sou cético radical, galera, eu não acredito em nada que venha a dizer, não, olha, esses seres humanos não têm condições. Cara, claro que tem, né? Claro que tem. Esses desafios que são colocados para a humanidade, ao longo da história, tem respondido, né, com as suas teorias, as mais variadas teorias. Agora, a gente, com o bom senso, com a capacidade crítica que nós temos, a gente é que tem que ir fazendo esses questionamentos. É necessário, porque nenhum trabalho da ciência ele pode ser inquestionável, indubitável. Tem um filósofo que vocês estudaram, acho que no 9º ano, e a gente volta a vê-lo aqui, galera, com mais alguns detalhezinhos na 2ª série, que faz parte daquele grupo de filósofos contemporâneos, denominado de filósofo da ciência. Eu acho não, tenho certeza que vocês viram lá no fundamental. E aí tem um sujeito chamado de Karl Popper. Karl Popper é um filósofo que vai dizer o seguinte, cara, uma teoria científica ela só pode ser aceita pela comunidade se ela puder ser questionada, se ela puder ser falseada, segundo Popper, porque não é dogma, né? Não é algo pronto e acabado, é algo que está em construção. Vocês que têm uma leitura muito maior do que a minha, e um conhecimento muito mais vasto do que o meu é bem limitado, bem reduzido, mas vocês, como são cidadãos enciclopédicos, né? Vocês têm uma formação que a sociedade grega chamava de paideia, uma formação completa, né? Desde a questão da formação espiritual, formação religiosa, a formação científica. Então, vocês são completos, vocês sabem muito bem, né, de que dentro da ciência é preciso fazer alguns questionamentos. É preciso investigar se esse tipo de produção científica não está atendendo ao interesse A ou B, ou seja lá de quem for. Por isso daí vem essa chamada responsabilidade. Só que fazer ciência não é fácil, né? Bom, turma, seguindo aqui, mesmo quando os problemas que desafiam a compreensão dos cientistas são solucionados, surgem outros. A gente está vendo agora, né? Começou lá e não, aí vem o vírus que vai, né, sofrendo mutações, aí assim você tem que correr para ver, olha, esse tipo de vacina já não serve mais, tem que ter. Bom,
E a gente está vendo esse trabalho sendo desenvolvido, né? Inclusive, hoje já tem aí alguns testes com comprimidos, né, para atender essa demanda aí mundial, né, acerca do controle dessa pandemia. Bom, aí, galera, a classificação da ciência, né, o tópico traz aí como ciência da natureza. E aí diz que nós podemos classificar a ciência em formais. Na verdade, eu sei que vocês conhecem muito bem a divisão padrão que nós temos hoje, né? Nós temos 4 tipos de ciências hoje, né? As linguagens, as ciências humanas, as ciências da natureza e a matemática. Nessa divisão aqui, o livro, a autora coloca 3, né? O que ela chama de ciências formais, que compreende a matemática, a lógica, a ciência da natureza, que é aquilo que você já conhece, né? A física, a química, biologia, por aí. Só que aqui entra a geografia física, bom, porque faz parte desse, que a gente tem aquela ideia, né? Ah, geografia, ciências humanas. Mas a geografia, ela tem essa subdivisão, né? E as ciências humanas, eu esqueci só de colocar a filosofia, né? Deixa eu falar. Mas você tem a sociologia, a antropologia, a psicologia, a história, a geografia humana. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito a esse elemento principal, né, dentro do conhecimento, que é o próprio ser humano. Que a gente vai ver aí daqui a pouco a dificuldade que a gente tem, né, de trabalhar dentro das ciências humanas. Que a ciência da natureza, da matemática, ela tem o indivíduo tem essa capacidade de demonstrar, de comprovar, de fazer os testes necessários, né? Quando nós trabalhamos dentro das ciências humanas, a gente tem algumas dificuldades que são inerentes, né, à própria ciência. Então, a ciência da natureza, ela recorre ao método experimental, a gente viu há pouco, introduzido ali, galera, pelo nosso Galileozinho, né? Galileu e o pessoal, a turma ali da Revolução Científica. Bom, que são trabalhados nessas 4 etapas aqui, galera. A observação científica, só que ela deve ser metódica, deve ser orientada por teoria, não é uma observação, eu acho isso ou aquilo, não. É a observação científica, orientada, né? Seguindo um certo padrão aí da ciência. A partir dessa observação, a gente chega à ideia da hipótese, que é justamente uma explicação provisória, né? Provisória. Por isso que a gente viu lá aqueles tipos de raciocínio, né, turma? A dedução, a indução e a analogia. E vocês sabem, eu já disse isso aqui, eu acho que na sociologia também você deve ter trabalhado isso. A indução é, por excelência, o modo pelo qual a ciência opera, pelo qual ela desenvolve as suas ações, pelo método indutivo. Bom, aí, feita a observação, levantada essa hipótese, vem o processo da experimentação, que vai ser justamente essa parte prática, né? E aí a gente, dos testes, né? A gente tem muito isso na fabricação, por exemplo, das vacinas, né? Eu não posso, apesar da gente ter acelerado aí, né, nesses últimos anos, porque na minha época, 60 anos atrás, para se chegar à produção de uma vacina, você passava 5, 8, 10 anos. Hoje você leva 5 meses, né? Semanas. Então, a partir da experimentação, aí vem aquela última etapa, galera, que é a generalização. Que a generalização, ela ocorre por conta dessa questão do método indutivo. Nós traduzimos aqui como uma formulação de leis ou enunciados que descrevem irregularidades ou normas como leis empíricas ou particulares, inferida de casos particulares. É aquela ideia, né? Conhecimento indutivo, o raciocínio indutivo te leva, a partir de experiências particulares, a generalizar. Por isso que, num caso específico, que a gente está citando aqui como exemplo das vacinas, tem lá a etapa 1, 2, 3, dependendo do tipo da pesquisa, né? Aquilo que o cientista propõe lá. Então, tem que ter... mas pode deixar pular essa etapa aqui. Cara, não é bom não, né? Porque aí você perde todo esse rigor, esse empenho de demonstrar, né, a sua eficácia, a sua eficiência naquilo que se propõe, beleza?
Galera, para completar aqui o tópico aí sobre as ciências humanas, que segundo a autora, segundo o nosso livro, enfrentam dificuldades, né, na questão metodológica, porque ela tem como objeto o próprio sujeito do conhecimento. Esse sujeito, ele é a parte central, né, do processo do conhecimento, mas ele também é objeto. E aí, entre essas dificuldades, o livro apresenta 5 para a gente, galera. Primeiro, a complexidade, porque o nosso comportamento humano, ele é resultante aí de múltiplas influências, né? Tem todos os aspectos culturais, religiosos, tudo que faz parte da formação humana. Por isso que é complexo. Tem essa dificuldade da experimentação, que é própria da ciência da natureza. Na ciência humana, é difícil identificar e controlar por experimento os diversos fatores que influenciam os atos humanos. Porque aí tem todas as questões e implicações que a gente vai ver na próxima aula, no finalzinho aqui desse capítulo. Tem um aspecto que é peculiar da ciência da natureza, que é a matematização. Nas ciências humanas, nós abordamos fenômenos predominantemente, galera, qualitativo e não quantitativo. O aspecto qualitativo significa que a gente utiliza o princípio racional, né, para descrever, para explicar. O quantitativo, nós usamos a matemática, a quantificação. Isso aqui foi feito, essa diferença, ali na Revolução Científica, com Galileu. Porque até o Galileu, a física que a gente tinha era uma física predominantemente qualitativa, galera. Ela dizia porque as coisas ocorriam, mas não demonstrava, não explicava o porquê. Já na física quantitativa, ali a partir da evolução científica, diz porque explica como é que se deu aquele processo, por que se deu. Bom, e por último a gente tem a subjetividade, que o próprio ser humano, como a gente disse, ele é objeto de estudo, e além disso, é muito particular, né? Tem as suas individualidades. E por fim, a ideia da liberdade, que aí, apesar dos condicionamentos, o ser humano é sempre capaz, turma, de ações livres. Bom, eu vou parar aqui e aí a gente volta, né, a partir da próxima aula aqui desse tópico aqui, tá bom, galera? Mas tá quase concluindo aí. Falta pouquinha coisa, tá bom? E aí, mais uma vez, para quem chegou aí depois, pegou a aula andando aí, eu citei aqui, turma, que até agora, né, hoje penúltimo dia, dos 140 e poucos alunos, apenas 14, né, devolveram a atividade. Mas tenho certeza que hoje, até a noite, amanhã de manhã, né, todo mundo estará devolvendo essa atividade. Não é isso, Jefferson? Tá bom? Beleza? É isso sim, pessoal. Até hoje. Hoje a turma ficou aqui em silêncio, né? Só a Tainara aqui que deu bom dia, né, Jefferson? Vocês hoje não escreveram, não participaram, não perguntaram. Também eu falei, não deixei nem espaço para vocês perguntarem, né? Mas a gente terá, Liz, na próxima semana a conclusão, né? E na outra vocês poderão participar de forma mais ativa, efetiva, com o exercício, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, ótimo final de semana e até quinta-feira. Bom, tchau, Luan. Um abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, Jefferson. Um abraço, meu filho. Falou, Jefferson. Valeu, gigante. Gigante da colina.